Olá, sou César. Eu sou Maria. Somos no projeto Sonho Ver o Mundo. Nós vamos falar hoje um pouco como foi essa trajetória do projeto Sonho Ver o Mundo. Para isso, a gente dividiu em 2 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar sobre a primeira etapa do projeto e um segundo vídeo que nós vamos falar sobre a segunda etapa do projeto. Nós gostávamos muito de viajar. Para falar a verdade, realmente a gente começou como mochileiro. Mas teve uma viagem particular que praticamente nos deu o início dessa aventura. Que nos motivou a melhorar, a fazer mudanças para melhorar as nossas viagens, né? O nosso estilo de viagem. Eu lembro que a gente foi de avião até Florianópolis. Passamos alguns dias em Itapema. Itapema, exatamente. Depois nós fomos para Curitiba. De ônibus. É. De Curitiba, nós fizemos o passeio de Morretes até Morretes. Aquele de Serra do Mar, exatamente. Ele vai até Paranaguá, mas a gente só foi até Morretes. E voltamos de ônibus, exatamente. Depois nós fomos para Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu nós passamos alguns dias. Mas o que foi interessante foi que quando a gente desceu do ônibus, tinha uma placa lá dizendo visite Buenos Aires. Aí nós fomos para... Seguimos de ônibus até Buenos Aires. Passamos alguns dias lá. Num hostel, não foi? No hostel, a gente conhecendo lá a cidade. Essa é interessante, que fizemos muito linda, por sinal. Muito, muito bonita. Recomendamos, inclusive. E fizemos toda essa cidade, acho que foram 2 dias, se não me engano, 2 ou 3 dias, se não me engano, né, Nega? Foi. E a gente foi de ônibus e a pé. A gente andou muito por essa cidade. Muito linda, muito demais. Aí depois nós fomos para Montevidéu. Montevidéu foi interessante que a gente chegou, já não tinha nem hospedagem mais pra gente, porque já estava tudo fechado. E nisso aí... Nós tivemos que dormir na rodoviária. E nisso aí, realmente, hoje, como a gente tem a nossa casa nas costas, se tivesse naquele momento, teria sido perfeito, porque nós chegamos numa hora onde era de madrugada, então os hotéis estavam fechados, as hospedagens todas estavam fechadas, enfim, a gente não tinha onde dormir, e dormimos na rodoviária. Nós voltamos para Florianópolis e de Florianópolis nós voltamos para Salvador. Exatamente. Pegamos o avião e voltamos para Salvador. Isso. Só que o que aconteceu? Nós vimos nessa viagem que a hospedagem, o transporte, alimentação, isso tudo a gente começou a repensar nossas viagens. Foi aí que César teve uma ideia, porque ele tinha uma Toyota de botar uma barraca em cima da Toyota. Ele fez um estrado, botou em cima da carroceria e em cima nós colocamos a barraca. Nessa época eu usava esse veículo como trabalho também, que eu sou guia de turismo, né? Então eu fazia muitos passeios pela cidade de Salvador com carro executivo. E enfim, aí pronto, equipamos esse nosso carro com uma barraca atrás, tinha colocado um estrado, em cima dele a gente colocou uma barraca. E aí pronto, a gente... Aí nós fizemos uma viagem até o Ceará, não foi? Isso, até Jericoacoara. Até Jericoacoara. Foram 28 dias viajando. Nós fomos até Jericoacoara, inclusive até no carnaval. Foi. Aí, ó, tá fazendo aniversário agora. Por coincidência. Por coincidência. Aí essa barraca que a gente tinha não era impermeável. Nós tínhamos ido até Guaramiranga, que é na Serra do Baturité, que a gente sobe 1.200 metros, no carnaval, no Ceará, estava fazendo muito frio e chovendo. Interessante, né? Esse nosso país é tão contrastante, tão diverso, né? Que próximo do mar, a uma distância aproximadamente 150 quilômetros mais ou menos, a gente saiu do nível do mar e fomos até 1.200, 1.300 metros de altitude. E assim, a temperatura que chegou lá era mais ou menos 15 graus, e uma umidade assim incrível, né? Aí o que aconteceu? A barraca simplesmente molhou tudo dentro. O travesseiro saiu encharcado mesmo, por conta da impermeabilização que a barraca não tinha. Nisso aí voltamos para Salvador. Voltamos e a gente queria modificar o projeto mais ainda. Já com aquela vontade de querer ainda ficar mais assim, aperfeiçoar cada vez mais. Foi quando a gente resolveu comprar a Camper. A Camper é um Jeep 4x4, quem conhece sabe, é um Jeep brasileiro,
feito num chassi do Ingesa, né? Então pronto, compramos esse carro em São Paulo e só o fato de ir lá até São Paulo já foi uma aventura. E essa Camper foi a menina nos nossos olhos, né? Porque a gente adorava esse carro. Simplesmente adorávamos. Era perfeito. Muito bonito. Tanto que a gente falou assim, esse vai ser o nosso carro para tudo. É. E interessante, eu já tinha um conceito de food truck quando eu morava na Itália, já morei na Itália há muitos anos. Então, o que aconteceu? Eu quis adaptar esse carro como se fosse um carro gastronômico. E aí eu tinha apelidado de autotransforma, inclusive. Que saía as peças e saía... Muito legal foi mesmo. Um conceito genial. Nós chegamos até a vender beiju na rua, até para capitalizar, para a gente construir o nosso projeto, né? O carro muito lindo, muito bom. É um carro robusto, né? Ficamos 4x4, alguns meses enfim. vendendo beiju e bem estruturado mesmo. A gente tinha uma boa clientela. Outra coisa que eu quero falar a vocês aí, que realmente eu tenho formação também em cozinheiro, então isso realmente nos facilitou muito de enveredar essa atividade, não é, nega? Foi muito bom, muito bom. A gente fazia beiju, a base de beterraba, de cenoura, enfim, beiju tudo colorido. Aí só que o que acontecia? Não podíamos fazer mais nada com a Camper, porque a Camper, o chassi dela é muito pequeno. Então não tinha como ampliar para poder fazer um motorhome. Nós fizemos até algumas viagens. Nessa época a gente tinha comprado uma barraca impermeável. César colocou a barraca em cima do carro. Foi maravilhoso, assim, questão das viagens. Só que era limitado, porque a gente não tinha uma cozinha boa, não tinha banheiro. Coisas que a gente foi sentindo necessidade. E a gente sentiu também já, mesmo com aquela estrutura, e que a gente ainda dependia de um camping. E a gente sabe que camping já tem um certo valor. Quando a gente viaja com longo prazo de tempo, a gente começa a ver que o peso do camping, do preço do camping, começa a ser considerável. E nessa época já estava começando a ficar caro, né? Isso. Os campings já estavam começando a ficar bem estruturados, oferecendo café da manhã, oferecendo alguns serviços, e começou a ficar caro. Aí o que aconteceu? Depois de muita pesquisa, muita pesquisa, a gente chegou à conclusão de que a gente queria um carro de fibra, que fosse de fibra, um carro que fosse robusto, com mecânica fácil, um carro que tivesse que não tivesse uma autonomia assim considerável, digamos assim, entendeu? E que também a gente, em questão do IPVA, para não ser muito oneroso para a gente, né? A gente pesquisou e chegamos em IPVA. Chegamos à conclusão de que o que atenderia ao nosso projeto seria uma Ibiza. Inclusive esse carro hoje paga só licenciamento, não paga IPVA, então já tem uma redução de preço, assim, de taxa muito grande, entendeu? E tem uma coisa também que nós procuramos esse carro em vários lugares, até no interior aqui da Bahia, a gente chegou a viajar para procurar um carro que satisfizesse a nossa necessidade do nosso projeto. Só que pelo fato de ser um carro que não se fabrica mais, então não se encontra mais em cidades principais, em capitais. Então você só encontra mesmo em algumas cidades pequenas, porque ainda está sendo usado como meio de transporte público, entendeu como é? E, enfim. Aí nós achamos esse carro em Brasília. Nossa, até aí já foi uma viagem. A gente a gente entrou em contato com a pessoa, marcamos o encontro, fomos de avião até lá, e no mesmo dia nós vimos o carro, e no mesmo dia nós retornamos para Salvador. Claro, a gente não foi num dia só que a gente fez essa viagem para Salvador de volta. A gente parou inclusive na Chapada Diamantina, que inclusive é um lugar fantástico, até hoje é um lugar que a gente já visitou várias vezes. Aí nós voltamos rápido porque tamanha era a vontade que a gente tinha em construir o nosso projeto, né? Porque o objetivo da gente era viajar mesmo. Só que o projeto não foi assim, a gente chegou em Salvador e começamos a construir.
nós interpelamos várias empresas, porque até então eu não tinha experiência nenhuma, aliás, nenhuma não, um pouca, porque já tinha sido dado o projeto anterior, do projeto gastronômico da Camp, mas não tinha toda essa experiência de montar um motorhome. Porque e ainda tinha uma coisa, no Brasil não tinha essa fama de construção de motorhome artesanal. Claro. Só quem construía motorhome eram as grandes empresas. A gente achava uma ou outra pessoa que fazia um motorhome numa Kombi. Mesmo assim era uma coisa rara. Não era uma coisa comum. E as empresas que Maria foi bem mencionou aqui, as empresas que são, digamos assim, famosas aqui no Brasil, não faziam carros, não faziam estruturas em cima de uma Furgoline, em cima de uma Ford Ibiza. Que foi até questionado, né? Foi. A gente tentou entrar em contato com as empresas e elas diziam, não, com esse tipo de carro nós não fazemos nenhum projeto. E aí realmente a coisa começou a ficar difícil, porque a gente já ainda estava com 2 carros, a Camper e a Ford Ibiza, aí a gente começou a pensar, poxa vida, e agora? Vamos fazer o quê? As empresas não fazem. Eu tenho pouca experiência, mas... E aí pronto, a gente começou a interpelar inclusive empresas daqui da Bahia. E a mesma resposta negativa. Então vamos dizer assim, que depois de vários períodos assim, na expectativa de que outros fossem fazer essa estrutura, a gente partiu para nós mesmos. A mão na massa mesmo. A mão na massa. Só que antes de começar, foi feita várias pesquisas, paramos muito no computador para ver se tinha algum referencial de carro parecido para fazer esse trabalho. Que pudesse dar um norte a gente. Exato. Né? Aí o que aconteceu? Nessa daí nós arranjamos, através de um grande amigo nosso, nós arranjamos um lugar para construir o nosso sonho, né? Era um terreno fechado, próximo a lojas que servia justamente ao que a gente queria, que era lojas de peças de carro, materiais elétricos, materiais de construção, então era muito próximo, então era muito bom. A logística ali nesse ponto era muito favorável, bom, entendeu? Com certeza, só que tinha o seguinte, nós morávamos a mais ou menos 8, 10 quilômetros do local, então eram 16 quilômetros. 16, 20 quilômetros de ida e volta. E Salvador, como capital, a gente sabe que o trânsito aqui é pesado. Era bem pesado na época, né, inclusive. Exato. E aí o que aconteceu? Também tinha eu trabalhando e César também trabalhando. Nessa época, César ainda fazia alguns trabalhos de turismo. E eu trabalhando como professora. Como professora. Então, o projeto começou muito devagar. Até porque tinha muita inspiração e pouca experiência, ou seja, muita vontade de fazer e pouquíssima ou quase nenhuma de experiência de fazer as coisas. E não tinha onde a gente buscar, não tinha. Foi na tentativa e erro. Tanto assim, que, muita coisa. Tanto que eu busquei as referências em carros americanos, em furgões americanos e europeus. Né? E para vocês terem ideia, então, tipo assim, me encantava, por exemplo, aqueles carros onde o teto subia, descia, enfim. Que o primeiro projeto foi feito em base a isso. Em base a isso, só que como é que você sabe onde é que vai posicionar os amortecedores, quando o teto sobe, quando desce, que tipo de amortecedor... Onde não comprometer a estrutura do carro. Então, eu não vou pormenorizar as dificuldades, mas vocês podem ter ideia que a cada pequena etapa, a interrogação era do tamanho desse, sei lá, enorme, entendeu? Então, se a gente for mensurar, digamos assim, se alguém perguntar quanto foi todo o trabalho, quanto foi o preço de todo o trabalho, vamos dizer assim que... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não existe. Só o tempo que foi investido para fazer a pesquisa, o estudo e depois executar foi muito maior. Que teve, como nós éramos inexperientes, teve aquela tentativa e erro. Exato. Ou então você, além de perder o material às vezes, que era uma coisa mais rara, perder material, mas esse material era transformado. E tinha que reaproveitar. Então, você trabalhar naquilo que já foi feito, o trabalho é muito maior, muito entendeu? Maior, com certeza. Enfim, então Aí surge um dado novo. Nós mudamos de apartamento.
Esse apartamento ficava do outro lado da cidade. Sim, só em termos de prazo. Nós permanecemos nesse primeiro endereço aproximadamente uns 8 meses, né, Nívia? É, mais ou menos. Exato. E esse espaço praticamente não tinha como nos abrigar. Então, como Maria bem falou, a gente ia e voltava. Por 8 meses a gente fez isso direto. Aproximadamente 10 quilômetros de ida e 10 de volta. Então, num trânsito pesado, a gente tinha que otimizar o máximo de tempo. E a gente trabalhando. Então, o tempo foi se estendendo. Isso. Mudamos de apartamento. Aí ficou inviável a gente ir para esse lugar. E aí fomos, assim... Para não parar o projeto, César começou a trabalhar na rua. Botou o carro do lado de fora e aí puxava um fio que ele fez uma estrutura de um carrinho que levava a fiação. E aí ele continuou a fazer pequenos trabalhos no carro para não parar o projeto. Agora, vocês podem imaginar que trabalhar na rua, imagine, com máquina de solda, com lixadeira. Então, mesmo que a rua fosse mais tranquila, mas é uma via de passagem. As pessoas passam, eu podia ferir alguém, eu podia... E fora que era no sol, né? E era no sol. Sempre a vantagem é que estava perto de casa, Exato. Almoçava em casa, pegava o que queria em casa, Exato. O material estava em casa. E a sorte também que nosso apartamento era um térreo, então não tinha que fazer escada nenhuma, enfim. Mas tudo bem. Vamos lá. Até que chegou um amigo nosso, passou na rua e viu César trabalhando no carro. Um detalhe, esse amigo, ele sempre, quando a gente tinha camper, ele sempre falava assim, esse carro um dia vai ser meu. E foi. Mas só que não foi nesse. Mas foi depois desse encontro, digamos assim, entendeu? Aí ele chegou lá e falou, rapaz, não trabalhei não, eu tenho um terreno aqui perto, não tem quase estrutura nenhuma, mas pelo menos você tem algum lugar para ficar. Lá tem luz, você pode deixar o material lá e o carro pode ficar lá. Ele trabalha, não sei se trabalha ainda, mas trabalhava com escavadeiras, máquinas pesadas assim. E ele guardava essas máquinas nesse terreno. Exato. Aí César ficou lá por um tempo, só que lá tinha uma desvantagem, que era longe de qualquer loja de pesca. Porque qualquer ficava ponto um pouco comercial afastado da cidade. Então ficava longe. Né? E também não tinha estrutura, ele trabalhava também no sol, porque não tinha nenhum lugar não tinha estrutura nenhuma, só tinha ponto de luz e tipo assim, uma pequena garagem onde guardava o material desse maquinário. Mas mesmo assim era melhor do que o meu na rua. Claro, eu sempre... Muito a gente agradece demais a ele por ter feito isso por nós. Uma coisa, gente, que eu quero deixar bem claro, por menor que estivesse a estrutura, para a gente fez uma grande diferença. Isso praticamente foi o que dava para a gente, o gás, para continuar sempre superando os obstáculos. E pelo fato também dele ter máquinas pesadas, a gente também teve uma assessoria dele, né? Com certeza, teve uma assessoria dele. Eu me lembro muito bem. De algumas peças para consertar. Parafusos, enfim... No que podia realmente nos atender, ele sempre foi solícito, entendeu? Com então, até que César encontrou outro amigo que disse a ele, tem um japonês que pode lhe ajudar muito, porque ele trabalha com carro 4x4, ele tem uma oficina, a oficina fica numa pequena chácara. Exato, que é próximo inclusive desse outro endereço, que ficava mais próximo ainda desse nosso apartamento, nesse novo endereço do apartamento. Aí nós viemos para cá e foi aí que o projeto realmente aconteceu. Isso, praticamente foi um impulso final, digamos assim, desse primeiro projeto. E, bom, o esquema era sempre assim, não permanecia no local de trabalho, a gente sempre vinha e voltava, entendeu? Só que nessa época já estava, bom, a Camper, como bem lembrado antes, a gente já tinha vendido para esse nosso outro amigo, desse penúltimo endereço, e só estava agora com o furgão, a van. E a gente já se locomovia com ela, ida e volta. Agora, aquela sempre história, a gente sempre encontrava trânsito, então eu tinha que acordar de manhã cedo, vir para cá, para o espaço, que inclusive a gente está agora,
fazer os trabalhos o mais rápido possível e depois retornar para o apartamento. Às vezes também o carro dormia aqui. Aí César tinha que me esperar, porque às vezes eu trabalhava até mais tarde. Então César tinha que me esperar para poder eu vir aqui buscar ele para poder levar para casa. Bom, nesse caso aqui, já, mesmo sendo um lugar de chácara, de área verde, mas o comércio aqui já é um pouco mais próximo. Então... Próximo, Ivan, por sua vez, nos deu uma assessoria muito boa. Porque por fato de ser oficina, tem muita peça aqui, tem muitas... gente pode até dizer que se não fosse ele, o projeto talvez ainda nem acontecesse. Não, com certeza. Pelas dificuldades que a gente teve. E eles abriram as portas pra gente. Como abrem até hoje. A gente tem que que salientar casal que isso. ficou no nosso coração e são amigos irmãos. Então, além da própria casa, digamos assim, que foi feita aqui, nos ensinou também a trabalhar na mecânica do carro. Me ensinou a desmontar um diferencial, uma caixa de marcha, enfim, identificar qualquer situação na mecânica do veículo. Realmente aqui foi a lapidação do projeto. Mas assim, uma coisa que eu quero frisar, até então não se chamava Sonho Ver o Mundo. O projeto Sonho Ver o Mundo veio a se chamar aqui na oficina, né, na Japauto, que até então se chamava Casa Artesanal Ford Ibiza. E que a gente também aqui começou a entender que o projeto da gente era viável, porque até então a gente só tinha tido dificuldade. Não, era... Tipo assim, gente, quantas vezes eu chegava e falava assim, Maria, eu vou desistir, eu não quero mais, porque as etapas estão sendo muito difíceis para mim, não tenho experiência nenhuma. Enfim, gente, o que eu quero dizer a vocês, hoje a gente tem um resultado final, mas as etapas foram muitas. Muito difíceis. Muitas. E as desistências, assim, foram várias vezes, se fizeram presente na minha cabeça. Mas a gente sempre segurou o barco e confiando em Deus, porque quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. Acontece. Tanto é que às vezes as respostas vinham ou num sonho de César, isso, ou então no meio da rua que a gente chegava e alguma coisa que acontecia. lembrava o que a gente tinha que... aparecia então, se pra alguém, gente. Pra vocês terem ideia, quantas vezes acordei essa madame aqui, num susto, noite, tive ideia. Bom, aí chegava e vou fazer. E acontecia. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte... Ou então, no caso do toldo, que estava enrolado, como fazer o toldo, até que César viu na rua... Um carrinho de bebê. Carrinho de bebê. Aí ele pegou assim, eu não fui roubar... Gente, eu não fui roubar o carrinho, né? Pelo amor de Deus. O carrinho estava no lixo. Eu aproveitei... O pessoal vai pensar que eu sou ladrão aqui. Ele aproveitou as engrenagens do carrinho e fez, aqui até hoje está no toldo. Inclusive, porque esse carro todo foi feito por nós dois, todo. Foi. Tudo, todo, o piso, as paredes, a forração, tudo foi feito por nós dois. Tudo. Então, a mensagem que a gente quer dizer é até essa. Acredite no seu sonho. Se você acreditar, ele acontece. Bom, então vamos assim, a gente terminou o projeto aqui, a primeira etapa, e fizemos a viagem pelo norte e nordeste do Brasil, nordeste e norte do Brasil. Então, fizemos assim, a gente... Com esse carro, dessa primeira etapa. Agora, vocês podem imaginar, a gente saindo com um carro totalmente diferente do que era motorhome de fábrica, por exemplo. A gente não tinha assim, experiência nenhuma do que seria essa viagem. Tanto que a gente começou subindo aqui no litoral norte da Bahia, que é a Costa dos Coqueiros. Fizemos algumas paradas, primeiro em Baxia, tá lembrando? Foi. A gente parou Sítio do Conde. Sítio do Conde, a gente dormiu lá. Interessante, logo nas primeiras paradas de pernoite, que não foram em camping, sim, já em lugares assim normais, como todos, assim, parada de praça, enfim. A gente já sentiu logo a curiosidade das pessoas, tá lembrando, nega? A gente levantava o teto, a gente já começou a ficar assustado, né? Que carro é esse? Aí começaram os apelidos, tá lembrando? Carro do Scooby-Doo. Scooby-Doo. Eu disse, poxa, tá ficando engraçado o negócio. E aí, vamos dizer assim, que a primeira experiência inusitada foi quando chegamos em Aracaju, em Praia da Atalaia,
E a gente, inclusive, ia até para um camping, né? Só que a gente falou assim, não, a gente não pode ir em camping, a gente já preparou esse carro com placa solar, enfim, há uma outra coisa, um parêntese interessante. Quando a gente cogitou em colocar a placa solar, me lembro que eu estava com esse grupo lá no 4x4 Brasil, que é uma página da internet, eu falei para o povo que ia botar a placa solar. E naquela época não era muito usada a placa solar, tá lembrada, nega? Era mais usada assim, o pessoal falava assim, bota um gerador. Ele disse, não gente, eu quero botar a placa solar. E aí conseguimos botar essa placa solar. Fizemos a instalação através de um rapaz que sempre enfim, fazia instalações desse tipo aqui em Salvador. E pô, colocamos a nossa geladeira, então isso já era algo já diferente. Diferente, isso? Com certeza. Então, além da própria estrutura diferente do carro, a gente já tinha essa estrutura interna também que já era diferente, certo? Bom, aí quando chegamos lá em Praia de Atará, tá lembrada, nega? Assim, tem um estacionamento, e aí paramos ao lado de um mega motorhome, que era um trailer, inclusive. A sensação foi o nosso. E aí, numa forma assim, bem tímida, nós estacionamos ao lado, porque a gente já estava sozinho, não tinha muita experiência, enfim, de estacionar em lugares assim, abertos. E aí foi engraçado que as pessoas começaram a se aproximar, isso foi à noite, inclusive. E as pessoas paravam, olhavam o carro da gente e começaram a se aglomerar. Em resumo, houve tantas pessoas ao lado, assim na frente, querendo saber como tinha sido feito o carro, que eu fiquei até curioso. Eu perguntei, gente, a gente está do lado de um mega motorhome desse daí, pelo amor de Deus, você me sinta até constrangido. Mas aí a resposta foi essa, disse, olha César, a gente sabe, a gente sim considera esse motorhome que você está mostrando, que é muito bonito e tudo mais, só que a gente ficou curioso com o vosso motorhome, que foi feito artesanalmente. Então daí que a gente começou a sentir o nosso valor, digamos assim, e entendeu? que a gente estava no caminho certo, né? Aí nós fizemos a viagem pelo Nordeste inteiro. Levamos 6 meses viajando, viajamos até, nessa época foi até onde? Pará, não foi? Até Belém do Pará. Fomos até Belém do Pará. Em Belém do Pará nós descemos para Brasília, porque eu ia tirar o meu visto americano. Sim, é isso, justo. Quando chegou em Brasília, a gente descobriu que a gente ia ter que voltar para a Bahia, porque a gente ia ter que fazer vistoria para tirar o licenciamento do carro. Ah, sim, um parêntese, né, sobre isso aí, que a gente quando comprou o carro e veio para Salvador, nós fizemos a transferência de propriedade e na época foi enquadrado como micro-ônibus, não é isso? E há uma lei nacional de que todo micro-ônibus acima de 10 anos tem que fazer vistoria anual para renovação do documento, no caso do licenciamento. Na época era assim, né? Era assim, não sei se ainda mas tudo bem. Isso nos penalizou, inclusive foi esse o motivo pelo qual encerramos a nossa viagem. Porque a gente ia continuar. Que quando chegou lá, a gente tentou ir no Detran de Brasília. Tentamos fazer essa vistoria lá em Brasília. Tentamos fazer a vistoria, tentamos um despachante aqui para ver o que ele podia fazer por nós. Não adiantou nada, tivemos que voltar para Salvador. E essa terminou a primeira etapa do nosso projeto. E quando chegou aqui, a gente sentiu necessidade de modificar mais ainda o carro. Porque, inclusive, naquela estrutura que já era interessante, o teto subir e descer, a gente quer salientar uma coisa, que mesmo com aquela estrutura, a gente já sentia um pouco de problemas de frio, mesmo no Nordeste do Brasil. Ou frio ou calor demais. E outra coisa, o teto já estava cansado de subir e descer, de colocar o boxe, por exemplo, móvel no meio da van para tomar banho. O vaso tinha que sair debaixo da pia para usar, enfim. Todos esses movimentos começaram a cansar, porque começaram a ser repetitivos. No início tudo é folclore, tudo é maravilha. Não, porque é bonito, é prático. Porque assim, não era ruim, mas a gente planejava melhorar. Tinha por que melhorar, já que a gente tinha montado.
Se a gente tivesse continuado, estava do jeito que estava até hoje. Não ia alterar muita coisa, não. Mas só que a gente voltou para Salvador. Então, como nós voltamos para Salvador, aí a gente pensou, a gente já está aqui, vamos melhorar nosso projeto, né? Mas vamos modificar o que não deu certo, a gente modifica. Agora eu me lembrei uma coisa, amiga, que a gente começou esse projeto O Sonho Ver o Mundo justamente porque para percorrer o mundo um determinado tempo. Só que é interessante, quando a gente terminou essa primeira etapa, a gente sentiu o quê? Que a gente queria já morar num veículo. Carro, foi mesmo. Então a gente já sentiu o quê? Que tudo bem, mesmo com esse projeto, essa estrutura independente, a gente achou que a gente poderia ir num lugar frio, por exemplo, extremo. A gente já tinha sentido essa dificuldade. Ia passar mais dificuldade se a gente tivesse, porque a gente ia continuar a viagem em lugares mais frios, mais quentes, e que ia penalizar a gente nesse carro. Enfim, a gente achou que, voltando, era melhor modificar o carro. Então, nós assim, voltamos para Salvador, sentimos essa necessidade de mudar o projeto, a gente ficou na situação de mudar, inclusive, a documentação do veículo, só que é o seguinte, a gente vai encerrar o nosso vídeo aqui, porque no próximo realmente vai ter o prosseguimento da explicação de como realmente surgiu o projeto número 2, que é o segundo projeto do Sonho Ver o Mundo, porque... E também como foi que a gente desenrolou essa coisa do carro não precisar mais fazer vistoria. No próximo vídeo nós vamos contar. A gente vai contar mais detalhes e, enfim, eu espero que, por enquanto, a gente tenha tido uma boa explanação de tudo realmente que foi feito até agora. Espero que tenham gostado, vocês que nos solicitaram essa nossa história, digamos assim. A gente ficou muito feliz de ter essa oportunidade. E, ó, gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço.